E aí, galerinha do canal, aqui quem fala é o professor de física, professor Alan. Galera, basicamente eu estou fazendo algumas aulas, alguns vídeos com alguns pontos importantes de determinadas matérias, utilizando tópicos, utilizando exercício, etc. Um exemplo clássico é calorimetria. Muitas das vezes os alunos têm dificuldade de entender exercício que envolve troca de calor e curva de aquecimento e resfriamento. Então eu fiz um vídeo de troca de calor, especificamente sobre troca de calor. E a aula de hoje vamos fazer um vídeo sobre curva de aquecimento e resfriamento. Beleza? Então já antecipando, dê o seu like, dê o seu joinha aí, inscreva-se no canal para que essa aula possa atingir outras pessoas aí, tá bom, galera? Vamos lá. Então, basicamente, quando nós começamos a falar sobre a proposta de calor, falamos sobre calor dentro desse tema chamado de calorimetria. E dentro da calorimetria, nós falamos sobre o calor sensível e o calor latente. Falamos lá, vou pegar aqui, Falamos do calor sensível. Falamos do calor sensível e nós falamos do calor latente. Nós vimos o seguinte, galera, que o calor sensível ele é responsável pela mudança de temperatura sem que ocorra mudança de estado físico, mudança de agregação da matéria. E nós vimos ainda mais que a equação do calor sensível é QMC ΔT. M é massa, Czinho é o calor específico, ΔT é a variação da temperatura. E esse Q é a quantidade de calor que o corpo está cedendo ou que ele está recebendo. Já o calor latente é o calor responsável pela mudança de fase. Então, se você tem basicamente ali a água a 100 graus Celsius, com um determinado tempo ela evapora, ou melhor, ela entra no processo de ebulição. E aí no que ela entra no processo de ebulição, ela está mudando o estado de agregação. E esse calor responsável pela mudança do estado de agregação, a mudança de estado físico, é o calor latente. Mudou de temperatura, calor sensível. Mudou de fase, calor latente. Equação do calor latente, Q é igual a M vezes L. M é massa e L é o calor latente. Então L é o calor latente. Nós temos calor latente da fusão, vaporização, condensação, etc. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Calor latente da fusão. Está falando basicamente da água, tá bom? Calor latente da fusão é 80 calorias por grama. O calor latente da vaporização, calor latente de vaporização, a gente está falando basicamente da água, é 540 calorias por grama. O calor latente de condensação é menos 540 calorias por grama. E o calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. Então, nós já sabemos o seguinte, que a fusão é quando essa minha água está no estado sólido e vai para o estado líquido. A vaporização, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre a vaporização. Eu tenho essa água no estado líquido e ela vai para o estado gasoso, ela vaporiza, estado gasoso. Condensação é quando ela faz o processo contrário, vai do estado gasoso para o estado líquido. E solidificação, quando ela vai do líquido para o sólido. E aí a pergunta é a seguinte: por que esses dois
aqui, calores latente, fusão e vaporização, tem valores positivos e aqui tem valores negativos. Por quê, galera? Sabe por que aqui tem valores positivos? É porque aqui eu tenho a minha substância que ela recebe calor. E esses dois valores aqui são negativos, é porque minha substância ela recebe, agora ela cede calor. Então, basicamente isso. Só que nós vamos entender um ponto importante. Falar um pouquinho da vaporização, que cai em prova, a nível teórico. A vaporização, galera, e quando eu vou pegar minha caneta vermelha aqui, a vaporização, nós sabemos que é quando a água vai do estado líquido para o gasoso, mas nós temos 3 tipos de processos que envolvem a vaporização. Primeiro é a ebulição. Segundo é a evaporação. E o terceiro é a calefação. Então, quando você ouvir esses 3 nomes, professor, são iguais? Não, galera. A calefação é aquele exemplo clássico. Eu tenho a minha frigideira, coloquei no fogo, deixei ela bem quentinha lá, coloquei uma gota de água. Essa gota de água vai bater e rapidamente evapora. Então, a calefação é um processo rápido, é um processo instantâneo. Bateu, vai do líquido para o gasoso rápido. A ebulição é um processo turbulento, é um processo forçado. Então, quando você pega a água e você bota na panela, né, e bota no fogo, você percebe que essa água ela está borbulhando, porque chegou a 100 graus Celsius, a água entra em ebulição, ou seja, foi necessário você inserir alguma coisa, foi um processo forçado. Ebulição é um processo forçado que ocorre numa temperatura determinada, numa temperatura específica. Já a evaporação ocorre em qualquer temperatura, é um processo natural. Peguei minha roupa, lavei, estiquei e botei no varal. Aquela água que está ali na roupa, ela vai mudar de fase, ela vai evaporar. Mas é necessário o ambiente chegar a 100 graus Celsius? Não. Ali 30, 30 e pouco, até no Rio de Janeiro aqui 40, ou seja, a evaporação é um processo natural que ocorre em qualquer temperatura. Então eu tenho aqui a calefação, que é um processo instantâneo, a ebulição, que é um processo forçado, e a evaporação é um processo natural. Só que um detalhe muito importante, então tá aqui, calor sensível, calor latente. Então, o que eu quero falar para vocês na aula de hoje, e que cai muito na prova de vocês, é algo chamado de curva de aquecimento e resfriamento. Alguns de vocês viram lá na química, mas vamos ver isso aí. Então, vou colocar aqui, né? Curva de aquecimento. Aquecimento e resfriamento. Então, beleza. Vamos supor, galera, que você tenha um recipiente. Esse recipiente está isolado. E nesse recipiente você coloque uma quantidade de gelo. Então, você tem um recipiente aqui. E você coloque dentro desse recipiente 200 gramas de gelo. 200 gramas de gelo a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Tá aqui. Gelo, massa, né? 200 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. A pergunta é a seguinte: se nós pegarmos esse recipiente, né?
Ou então pegar esse gelo, tirar dentro desse recipiente, com o tempo o gelo vai derreter. Ok, o gelo vai derreter. Mas a pergunta é, quanto de calor esse gelo vai receber para derreter, para, por exemplo, chegar a 30 graus Celsius? Então a minha pergunta é a seguinte: qual é a quantidade de calor necessário para fazer com que esses mesmos 200 gramas de gelo transformem em água a 30 graus Celsius? Quer ver? Então vamos lá, ó. Qual a quantidade de gelo? Qual é a quantidade de calor? Necessário para que essa quantidade de gelo precise para alcançar ou para chegar, né? Precise para se transformar em água a 30 graus Celsius. Então eu tenho qual é a quantidade de calor necessário para que essa quantidade de gelo precise receber para que se transforme em água a 30 graus Celsius. Quanto de calor ele vai ter que receber? Qual vai ser a ideia? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que passar algumas informações para vocês. Algumas informações muito importantes. Então vou colocar aqui, ó, dados, informações. Botar aqui, ó, calor latente da fusão, 80 caloria por grama. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius. O calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Então, são essas informações importantes para resolver uma questão dessa. Tudo bem, galera? Então, vamos resolver. Vou botar aqui, resolução. Como que nós vamos resolver essa questão? Eu vou mostrar para vocês um modo através do diagrama e depois nós vamos representar através de um gráfico, beleza? Então aqui eu tenho gelo inicialmente a menos 10. Eu quero transformar em água a 30 graus Celsius. Só que nós sabemos que tem uma determinada temperatura que esse gelo transforma-se em água na fase líquida, ou seja, que essa água na fase líquida, sólida, transforme na fase líquida. Então tem uma temperatura a qual o gelo transforma em água, né? A qual o gelo transforma-se na fase líquida. Então o gelo, vou botar aqui a fase líquida dele. E essa temperatura, galera, é 0 graus Celsius. Então quando chega, tá falando que tudo é água, mas quando chega a 0 graus Celsius, esse gelo, ele faz a fusão dele. Pronto. Eu quero que vocês entendam que nós vamos ter o gelo a menos 10. Eu quero fazer com que alcance água a 30. Mas quando chegar a 0 graus Celsius, ele vai mudar estado físico. Esse é o diagrama que nós vamos montar e vamos identificar qual é o calor que está sendo envolvido. Então vamos lá, beleza? Primeira coisa, galera, para que esse gelo, o gelo só vai mudar de estado físico quando chegar a quanto? A 0 graus Celsius. Então primeiro eu tenho que fazer com que esse gelo saia de menos 10 e alcance 0. Então eu vou ter que inserir um calor. A pergunta é, qual é o calor responsável pela mudança de temperatura? Sensível. Então eu vou iniciar aqui, ó. Primeiro vai ser Q1, que é o meu calor sensível para fazer com que o gelo vá de menos 10 a 0. Vou colocar aqui, ó, calor sensível, MC ΔT. Tá aqui.
Depois, galera, quando esse gelo chegar a 0 graus Celsius, essa água na fase sólida chega a 0 graus Celsius, ele muda de fase. Então aqui nós vamos ter que inserir, o sistema vai receber não mais o calor sensível, mas sim o calor latente. Então Q2 é igual a M vezes L. Então inicialmente ele recebeu o calor sensível para ir do gelo a menos 10 a gelo a 0, mudança de temperatura. Depois ele recebe calor latente para que ele vá de 0, né, na fase gelo, para a água. Lembre-se, quando há a presença do calor latente, não há presença do calor sensível. Então beleza, aqui eu tenho a água a 0, só que minha água tem que alcançar 30 graus Celsius. Então novamente vou inserir outro calor, que é o calor sensível. Q3 é igual a MC, Q3 é igual a MC delta T. Galera, agora é só eu calcular Q1, Q2 e Q3, a quantidade total vai ser a soma deles. Vamos entender então. Q1, massa, o texto falou lá no início que é 200. O calor específico aqui no gelo vale 0,5. E a variação de temperatura? Cuidado, não é de menos 30, não é de menos 10 a 30 não. É de menos 10 a 0. Então a variação de temperatura é 10. Então acabou meu problema. Acabou o nosso problema. Por que, professor? 100 mil. Então vai dar 1000 calorias. Beleza. Vamos calcular de novo aqui o calor latente. M vezes L. A massa nós temos, que é 200. O L é o calor latente, que é 80. Então aqui vai dar 16.000 calorias. E por último, vou calcular o calor sensível, para que ele vá de 0 a 30 graus Celsius. A massa, 200. O calor específico vale 1, porque aqui agora a fase água. E a mudança de temperatura, repetindo, não é de menos 10 a 30 não, ó. Aqui, ó, de 0 para 30. Então aqui você vai ter 6.000 calorias. Acabou o nosso problema. A quantidade de calor total é simplesmente a soma de todos eles. Acabou o nosso problema. Ó, 1000 mais 16.000 mais 6.000, né? Aqui vai dar 16.000 mais 6.000 vai dar 22.000, com mais 23.000 calorias. 23.000 calorias. Ou também você pode observar e você pode perceber que a gente pode transformar em quilocalorias. Como, professor? 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Então esse K representa 1000. Então se você tem 23.000 calorias, você tem também 23 quilocalorias. Galera, tá aqui minha resposta. Tá aqui minha ideia. Beleza? Então aqui, basicamente, eu identifiquei qual é o calor que nós temos em cada ponto e eu somei tudo, montei um diagrama. Aí a pergunta que alguns vão fazer: professor, mas tem como a gente representar através de um gráfico? Tem, é isso que é bonito. Olha meu gráfico aqui, ó. Vou pegar o gráfico aqui, ó. O gráfico é temperatura e quantidade de calor. A minha temperatura, a qual o meu gelo estava, era menos 10. Tá aqui, ó, menos 10. O meu objetivo é fazer com que ele alcance 30 graus Celsius. Tá aqui, ó. Então, de menos 10 a 0, ele recebe calor sensível. Então, o gráfico vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó.
chegou até aqui. Quando chega a 0 graus Celsius, ele recebe calor latente, então ele muda estado físico, então não muda a temperatura. Então o gráfico é esse aqui, ó, temperatura constante. E depois ele aumenta de novo até chegar a 30. Então precisa entender o seguinte, galera, aqui ele é sólido. Nessa região aqui, que é onde você tem a temperatura constante, eu tenho a fase sólida para a fase líquida, e aqui eu tenho a fase líquida. Aqui inicialmente é gelo, né? Água na fase sólida. Aqui ele passa a ser água na fase líquida. Então aqui eu tenho um gráfico, e esse gráfico é chamado de curva de aquecimento. Ou seja, ele vai representar através do gráfico, né, o quanto de calor essa substância recebeu para que mude de estado físico e alcance uma determinada temperatura. Aí você vai falar, professor, mas e curva de resfriamento? É a mesma coisa, só que de vez do sistema receber calor, por exemplo aqui o gelo, ele pode perder calor. E aí você vai ver o gráfico ele sendo invertido. Você vai ver o gráfico, né, que foi de baixo para cima, né? Você vai ver ele sendo ao contrário. Galera, e é basicamente isso que nós temos que falar sobre mudança de estado físico, né? Curva de aquecimento nós fizemos aqui, e o resfriamento seria só o inverso. Um dos pontos muito importante e que cai na prova de vocês, tá bom? Vai ter um vídeo no canal também que nós vamos falar sobre troca de calor e curva de aquecimento. Troca de calor com a mudança de estado físico. Pessoal que quer o concurso oficial, os PSEX, cai muito nas provas aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Né? Curtem, inscreva-se no canal, coloque a sua pergunta que eu terei imenso prazer de responder. Galera, bons estudos e um grande abraço.